eu quero fazer uma oração para que essa oração seja realmente cada vez na colocação desse vídeo para o estudo bíblico. Jesus, mestre, que disseste, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Ficai conosco para melhor meditar e comungar com a vossa palavra. Sois o Mestre e a verdade. Iluminai-nos, para que melhor compreendamos as Sagradas Escrituras. Senhor Jesus, sois o guia e o caminho. Fazei-nos dóceis no vosso seguimento. Sois a vida. Transformai nosso coração em terra boa, onde a palavra de Deus produza frutos abundantes de santidade e missão. Amém. Com essa oração, agora escuto o vídeo e bom proveito nesse estudo bíblico do mês de setembro. A todos, Deus abençoe e proteja. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos no mês de setembro e a Igreja reserva o mês de setembro para o mês da Palavra de Deus. Setembro, então, é o mês da Bíblia. O mês da Bíblia foi escolhido, o mês de setembro, em homenagem a São Jerônimo. São Jerônimo, lá no século IV, foi quem fez a tradução da Bíblia, dos originais gregos e hebraico, para a língua latim. O latim era a língua que a Igreja utilizava nas liturgias naquela época. E então, essa tradução foi uma tradução que foi chamada Vulgata. E Vulgata quer dizer uma língua simples, popular, que o povo pudesse, então, ler e entender a palavra de Deus. Todo ano a Igreja escolhe um livro da Bíblia para ser meditado. Sempre um ano é do Antigo Testamento, outro ano é do Novo Testamento. Nesse ano de 2020, a Igreja escolheu como livro o livro do Deuteronômio. É o 5º livro da Bíblia. E é também o livro que encerra o Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Para os judeus é a lei não no sentido de um código canônico de leis, mas justamente a lei que faz o povo andar, é o caminho que indica para onde deve seguir a vida do povo. Esse livro do Deuteronômio, em hebraico, se chama Devarim. Devarim significa as palavras, e nas nossas Bíblias ele adquiriu, desde São Jerônimo, o título de Deuteronômio, que significa uma segunda lei. Por quê? Porque uma primeira lei havia sido dada por Deus no Monte Sinai, e agora então nós temos diante do segundo livro da lei, que são os discursos que Moisés profere ao povo nas estepes de Moabe, nas montanhas de Moabe, no deserto ainda, antes do povo entrar na Terra Prometida. Portanto, então, nesse ano, a Igreja escolhe esse livro do Deuteronômio, que é através dele que nós vamos meditar durante um mês. E sempre também a Igreja escolhe um lema. Esse ano, então, a Igreja escolheu um versículo, que é baseado no capítulo 15, versículo 11 do Deuteronômio, que pede: abre tua mão para o teu irmão. Abre a tua mão para o teu irmão. O capítulo 15, de fato, do Deuteronômio é um capítulo que invoca assim, a necessidade
que o povo deve ter na terra que está entrando, né, de cuidar bem de todos, né, e sobretudo das pessoas mais necessitadas e mais carentes. O livro do Deuteronômio, ele é um livro bastante longo, né, são 32 capítulos, e ao mesmo tempo, né, ele é dividido em vários discursos. São os discursos que Moisés proclama ao povo, como eu falei, né, antes de entrar na terra prometida. Moisés não entrará na terra prometida, Moisés morre no Monte Moabe, e quem continua, né, essa missão de introduzir o povo na terra prometida é Josué. E, portanto, então, Moisés proclama, né, uma série de discursos, né, que, na verdade, que são colocados na boca de Moisés, né, e é ele, então, que dá as instruções de como o povo deve viver e deve se comportar na nova terra em que está entrando. As recomendações vão em todos os sentidos, desde o culto a Deus, desde o cuidado com a nova terra e desde o cuidado, sobretudo, que a nova sociedade que vai ser iniciada, né, ela não repita, né, os erros do Egito. Na sociedade de onde o povo estava saindo, da escravidão do Egito, né, o povo era oprimido, o povo era escravo. Portanto, a nova terra não deverá ser uma terra da escravidão, mas justamente a terra da libertação, a terra da liberdade, onde todos devem viver como irmãos. Então, por isso que os discursos de Moisés são fáceis de ser identificados se nós olharmos no livro, porque começa sempre com estas são as palavras que Moisés proferiu. Então há uma divisão, né, dos capítulos. Se quem puder ler o livro, né, no livro apresenta, né, a divisão, como o livro é dividido, mas tomando a própria Bíblia é possível, né, identificar os discursos de Moisés. Nesses discursos, né, e no livro todo, então, são enumerados vários preceitos, né, que o Senhor recomenda que Moisés repita ao povo. Ou seja, nós temos que lembrar, o povo então saiu da escravidão do Egito, né, passou pelo deserto, no Monte Sinai fez aliança com o seu Deus. Essa aliança foi rompida depois com o culto, né, ao bezerro de ouro. Depois a aliança foi renovada novamente, o povo prosseguiu a sua marcha e foi caminhando, né, para até chegar na terra prometida. No entanto, né, ou seja, entre, né, a escravidão do Egito, o país do Egito e a terra prometida, né, estava o deserto. Então, o longo caminho pelo deserto. Foi no deserto que o Senhor caminhou com o seu povo. O deserto não é um período estéril na vida do povo, mas é o período em que Deus manifesta a sua pedagogia. É onde Deus vai educando o seu povo, vai preparando o povo para a entrada na terra prometida. O deserto teve muitas dificuldades, desde o início, desde a entrada, né, teve que passar o Mar Vermelho para poder entrar pelo deserto. Depois, no deserto, se encontra, né, as dificuldades, né, a falta de água, a falta de alimento. Nós encontramos depois inimigos, depois o povo encontra também serpentes venenosas, tem divisões internas, portanto, uma série de conflitos, de problemas que vão sendo encontrados pelo povo. E Deus, né, através da mediação de Moisés, aos poucos Deus vai, né, solucionando os problemas, resolvendo os problemas do povo, educando o seu povo para que o povo se prepare, né, que esqueça a velha sociedade do Egito, da escravidão, né, e se prepare para essa nova vida, na vida da liberdade na terra prometida. Então esse é o livro do Deuteronômio. Se nós olharmos
Então ele é constituído, como eu falei, né, de vários discursos. Nós temos vários códigos de leis. Nós temos código, né, sobretudo o código deuteronomista, né, chamado a partir do capítulo 12 ao capítulo 26. Então, uma série de leis, muitas leis, né, para como que o povo deve se comportar agora na nova terra. E depois nós temos outras instruções bonitas também no meio disso. É no livro do Deuteronômio que nós encontramos também a lista dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão no capítulo 20 do livro do Êxodo, mas estão também aqui no capítulo 5, né, do livro do Deuteronômio. E nós vamos fazer um encontro, uma fala que é só exclusiva sobre a questão dos 10 mandamentos. É no livro do Deuteronômio também que nós encontramos, né, um dos mandamentos mais caros para o povo judeu. É no capítulo 6, versículo 4, né, que está o Shema Israel, né, em hebraico, né, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor é um. Esse é um versículo que originou o canto. Muitas vezes em nossas igrejas, na aclamação ao Evangelho, nós cantamos, né, essa Shema Israel, escuta Israel. Portanto, Israel deve ser o povo que escuta a palavra de Deus, que se coloca diante de Deus para que essa palavra entre pelos ouvidos, mas que não permaneça nos ouvidos, mas que vá até o coração e depois que essa palavra se transforme em vida prática do povo. Então nós teremos também um encontro em que nós falaremos só sobre o Shema. Outro dado importante que vai aparecer no livro do Deuteronômio, né, é a questão da tríade social, ou seja, as 3 categorias de pessoas que mais devem ser protegidas, que é o órfão, a viúva e o estrangeiro. Ou seja, são categorias vulneráveis, né, que precisam da ajuda, que precisam da assistência, do cuidado do povo que está entrando na sua terra. Portanto, nós vamos ter também um encontro em que nós vamos falar sobre essa tríade social. Depois nós temos leis de vários tipos também, assim, praticamente de tudo que começa a regular a sociedade nova que está iniciando. Depois, famoso também, nós vamos fazer um encontro específico sobre isso, no capítulo 30, do versículo 15 ao 20, é a escolha da vida. Ou seja, na terra da liberdade, Deus não impõe nada ao povo, mas Deus oferece a opção. Escolha, né? O povo deve escolher, escolha entre a bênção e a maldição, escolha entre a vida, a felicidade e a morte, a vida e a morte, né? E Deus dá o conselho, escolhe, pois, a vida. Portanto, então, o livro do Deuteronômio traz muitos temas importantes. E não dá para dizer também que o livro também foi escrito há muito tempo atrás, e traz também algumas partes difíceis, alguns temas também, às vezes, um pouco espinhosos para nós. Em determinado momento se diz que se deve eliminar todos os resquícios de outras religiões, a presença de outros deuses. Então, muitas vezes também o livro do Deuteronômio ele precisa hoje, né, ser interpretado à luz do Novo Testamento. Jesus que vem para todos os povos. Hoje nós discutimos, né, diante do ecumenismo, né, do diálogo com as outras religiões também. Então é um livro também que precisa ser lido, né, à luz do Novo Testamento, da proposta de Jesus, né, que traz a novidade do perdão, né, acima de tudo, e não a lei do talião. E que a igreja de hoje que nos convida também então ao ecumenismo e ao diálogo interreligioso. Portanto, esse livro do Deuteronômio então é um livro muito bonito, gostoso de ser lido, atual para os dias de hoje,
que nos convida seguramente a defendermos a vida e a vida, sobretudo, das pessoas mais necessitadas. E por isso que o lema escolhido é justamente isso: abre a tua mão para o teu irmão. No meio de ti, que não haja pobres, que não haja necessitados. Quando todos partilham, nunca há falta. Quando há o acúmulo, sempre alguns acumulam mais e outros menos. Então, aí que vem o convite, abre a tua mão para o teu irmão. Paz e bem.